Feche os seus olhos nessa noite, amém? Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, quero te agradecer. Quero te agradecer por todas as coisas que o Senhor tem feito neste lugar. E não apenas neste lugar, Senhor, mas em nossas vidas como um todo. Porque nós podemos contemplar a Ti, Senhor, em todas as coisas. E por poder Te contemplar, nós nos rendemos, porque não há outra atitude a tomar que não seja se render, Senhor, quando nós Te contemplamos. Tu és digno de tudo, Senhor. Digno de tudo porque toda a nossa vida está, Senhor, fundamentado na Tua dignidade. A nossa vida está fundamentada na Tua dignidade. Nós vivemos por causa da Tua dignidade, Senhor. Nós nos prostramos por causa da Tua dignidade. Nós existimos por causa da Tua dignidade. Nós somos, nós estamos, tudo que há em nós só está assim por causa da Tua dignidade. Nós somos, Senhor, fruto, decorrência da Tua dignidade. Tu és digno de tudo, porque toda a criação existe para a Tua dignidade. Porque toda a existência, o cosmos, o universo existe para a Tua dignidade, Senhor. Porque tudo que eu faço ou vier a fazer, Senhor, é para a Tua dignidade. E ainda que eu seja falho, e ainda que nós sejamos falhos, nós sabemos que até mesmo no pecado superabunda a graça para a Tua dignidade, Senhor. Então não é da dignidade humana que nós partimos, não é de princípios ocos e vazios, mas é de Ti que nós partimos e é para Ti que nós caminhamos. Porque o Teu Evangelho, Senhor, é uma chamada para que nós retornemos a Ti. E nós retornamos a Ti. Nós ouvimos o chamado do Criador e retornamos a Ti, para estarmos agora debaixo da Tua vontade e do Teu querer. Porque estar debaixo do Teu querer, Senhor, é aquilo que nós precisamos, é aquilo que o nosso espírito anseia. Nessa noite nós nos entregamos totalmente a Ti e declaramos com fé, Senhor, não apenas com palavras vazias, que Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, Senhor. Tu és digno de tudo. Em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode se acertar nessa noite, amém. Pode se acertar. Eu já peço de antemão desculpa para os irmãos, eu estou bem gripado. Toda hora eu quero tossir. E quanto mais a gente fala, mais vontade de tossir dá. Então, se eu eventualmente interromper aqui a mensagem para tossir, não se incomodem, tá bom? Essa cadência às vezes vai ser quebrada, mas eu peço aos irmãos que permaneçam atentos, porque eu tenho certeza que o Senhor entregará algo da parte dele para você nessa noite, amém? Meu querido, abra sua Bíblia comigo, lá em 2 aos Coríntios, a segunda carta que foi escrita à igreja de Corinto. Paulo aqui está falando da recomendação dele, a recomendação viva dele a todas as igrejas. Não uma recomendação morta, não uma palavra morta, mas uma recomendação viva. Todos acharam, amém? Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 3. Todos acharam, amém? Vamos ler? Assim diz o texto bíblico: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós?
Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não de letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo mesmo Espírito do Senhor. Amém? Amém, igreja? O modo como Deus entrega o Evangelho aos homens é o mesmo desde o Antigo Testamento até o Novo. Hoje em dia a gente escuta muita gente falando, o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo. Como se houvessem dois deuses, né? Um Deus que, segundo eles, é mais imperioso, mais forçoso, mais vingativo, mais odioso. Um Deus que retribui. E o Deus do Novo Testamento, que seria o Deus dos tempos modernos. O Deus que se encaixa no nosso pacote moral. O Deus que é visto como bonzinho. O Deus que é visto como aquele que tolera todas as coisas e que não reage às provocações do ser humano. O Deus que passa pano sobre as provocações do ser humano. O Deus que olha para o pecado e que simplesmente ignora esse pecado. E nós então confundimos o Deus do Velho Testamento como um Deus mão de ferro e o Deus do Novo Testamento como um Deus longânimo, que não se ira ou que até faz pouco caso da correção. E o fato é que isso revela muito mais da nossa sociedade, de quem nós somos, das nossas expectativas a respeito de Deus do que de Deus em si mesmo. Isso revela muito mais a lente pela qual nós olhamos para Deus do que tirarmos a nossa lente e contemplarmos quem Ele é. E de um jeito ou de outro, conforme o texto está posto, da mesma forma como Paulo fala que o povo de Israel estava com um véu posto sobre a sua face ao contemplar a glória da verdade de Deus. Da mesma forma como o povo de Israel estava com o véu posto sobre os seus corações quando liam a lei de Deus. E esse véu nada mais é, nada menos é do que os nossos caprichos, as nossas expectativas, que nós colocamos sobre a nossa consciência, sobre o nosso coração, para querermos
encaixar Deus nas nossas vidas. De modo que, como os nossos olhos são frágeis, como os nossos olhos facilmente se ofuscam, como os nossos olhos têm medo de olhar para o sol do meio-dia, porque dói olhar para o sol do meio-dia. Não sei se você já tentou. Tente olhar para um farol muito forte. Tente olhar para uma luz muito poderosa. Eu, por causa da minha doença ocular, eu tenho um problema com luz. E quando eu olho para a luz, ela se dissipa, ela vira várias fendas, é astigmatismo, que se fala. Tanto que eu passei a vida inteira olhando as estrelas de uma forma, eu via o pessoal desenhando estrelas naqueles pontinhos, como se fossem 5 abas, mas a minha vida inteira eu olhei para as estrelas, elas todas espaçadas, e eu achava que estrelas eram assim, e eu pensava, por que as pessoas desenham estrela daquele jeito bonitinho, como se fosse 5 pontinhas ou 6 pontinhas? Eu só vejo uma luz sem forma, até o dia que eu coloquei os óculos e olhei para o céu pela primeira vez com os óculos, e aí eu vi uma estrela de verdade, e eu falei, caramba, é assim que é uma estrela. É assim que é uma estrela. Quando eu estou dirigindo à noite, e principalmente em estrada, que passa aquele farol e eu estou sem óculos, o farol nos meus olhos é como se fossem facas, assim, Eu tenho que colocar o óculos porque aí condensa a minha visão, concentra a minha visão e eu consigo contemplar aquilo direito. E o contemplar a verdade de Deus, na maioria das vezes, para o coração humano que não gosta de ser corrigido, que não gosta de ser confrontado, é olhar para o sol do meio-dia que produz dor. E como efeito natural, nós colocamos um véu sobre os nossos olhos, sobre a nossa consciência. E assim fazia o povo de Israel ao contemplar a verdade de Deus, que já era a mesma desde os tempos antigos. Mas que, por exigir demais daqueles homens, por exigir demais daquela sociedade, por exigir demais da pessoa, seja a pessoa israelita indivíduo, quanto o Israel povo, eles preferiam colocar um véu para tornar os seus olhos mais confortáveis diante daquilo que significava a glória de Deus. Quando Moisés desce e ele recebe a lei de Deus escrita em tábuas, o texto bíblico nos relata que ele precisou colocar um véu a pedido do povo de Israel, porque a luz, a glória que extravasava de seu rosto por conta daquele pequeno contato que ele teve com a presença de Deus, aquela luz incomodava. Então o povo de Israel pede o véu, eles anseiam pelo véu para que os seus olhos não fossem incomodados. E apesar de daquilo ser algo transitório, porque era uma glória transitória, mas eles não conseguiam receber aquela glória na sua essência. E aquela manifestação física do povo de Israel em relação à face de Moisés, que manifestava a glória e que os incomodava, era a mesma reação que o coração deles tinham em relação à verdade daquelas tábuas que foram entregues àquele povo. E que você vai ver por diversas vezes sendo distorcidas, por causa do véu daqueles homens que insistiam em distorcê-las e distorcendo-as, distorciam a própria justiça e verdade de Deus. E hoje, nós continuamos distorcendo, seja enquanto sociedade, porque criticamos o texto bíblico de acordo com os valores do texto bíblico. Eu acho sempre fantástico isso. Quando eu pego uma pessoa na rede social, algum papagaio repete, que fica repetindo os clichês que ele aprendeu contra o cristianismo, e aí ele vai lá num podcast e ele vomita um monte de porcaria, fala um monte de bobagem, julgando o Deus do Antigo Testamento, por exemplo, de acordo com os critérios de bondade que ele aprendeu do mesmo Deus. Porque o humanismo que é praticado hoje na sociedade, meus irmãos, a tolerância, a empatia, ela vem dos valores do Evangelho. Todo o humanismo,
tudo que você vê de linguagem bonitinha, da mídia, dos jornalistas, dos artistas, dos políticos, toda a moral do Ocidente é apenas uma nota de rodapé daquilo que é o fundamento do Evangelho, da misericórdia, da justiça, da hombridade, da sinceridade. De modo que eles chamam Deus de carrasco, baseando-se na moral do mesmo Deus contra quem eles proferem essas palavras. Porque o critério de bondade e de justiça deles vem do Evangelho. Porque todos os filósofos que vieram desde o iluminismo baseiam-se na ética do Evangelho. Então os caras vociferam contra o Deus intolerante, utilizando-se como parâmetro de tolerância aquilo que eles entendem do Evangelho. Porque só foi possível nós termos alguma tolerância hoje em dia, meus irmãos, na sociedade, porque nós estamos numa sociedade que é baseada de modo disforme, de modo bem imperfeito, mas é baseada em princípios do Evangelho. Então, essas pessoas colocam um véu também sobre as suas consciências. A nossa sociedade, o nosso mundo, o mundo de hoje coloca um véu sobre a sua consciência, sobre o seu coração, porque também não conseguem contemplar a glória que vem da verdade, porque acham que a verdade é um comportamento, é uma cultura, é um jeito de ser, quando na verdade o Evangelho é apenas incômodo para a pessoa que se coloca como indivíduo para olhar para essa luz e não ter medo de se cegar, porque ele prefere ser cegado por essa luz a permanecer sendo ludibriado pelas sombras desta terra, pelas sombras do seu coração, pelas sombras da sua consciência. Ora, o texto bíblico está cheio disso. Está cheio de caminhos de acerto e conserto, porque na luz do Evangelho não há sombras, nem mesmo para querer polir uma história como se ela fosse perfeita. Não, a Bíblia não se preocupa em revelar as falhas dos homens. Ela não se preocupa em dar exemplos negativos para que do exemplo negativo você, agora posto, sem véu diante da leitura da vida dessa pessoa, desse personagem bíblico, você agora possa se postar da maneira correta, da maneira como Deus agrada, da maneira como agrada a Deus, da maneira como Ele quer de você. Eu sempre digo, referências boas são referências, mas referências ruins também são referências. Eu posso muito bem basear o meu padrão de seguir a verdade de Deus com base nos exemplos mais negativos, porque eu sei que aquela pessoa, se ela é de tal forma, se eu buscar não ser daquela forma, provavelmente eu estarei andando em caminhos de correção, em caminhos de bondade e justiça, de modo que até a maldade no mundo serve para aqueles que estão sem véu, para aqueles que estão despidos, para os corajosos, que olham para a vida sem medo, que encaram a vida de frente, que não precisam de anestesias, não precisam de ópios, de embriaguez, para poder confortar sua consciência. Aqueles que têm coragem de olhar para o bem e para o mal, e que retiram do bem a referência de bem, e que retiram do mal a referência de bem também. Porque sabem que não sendo daquela forma ele será bom. E principalmente identificando-se no mal, quando a perversidade ela é desnudada diante dos teus olhos e te produz um escândalo, sabe, quando aquela coisa mais impiedosa, mais escrachada, aquele mal insípido diante de você que não tem nem gosto de tão mal que ele é, brutal, quando se apresenta diante de você e que geralmente a gente corre,
A gente corre dos leitos de hospital, a gente corre dos doentes, a gente corre dos presídios, a gente corre dos assassinos, a gente corre de toda a maldade, porque isso produz na gente algo muito ruim. Só que aquele que não tem medo da vida, ele olha para o mal e identifica nele aquele mal, de modo que até o mal é usado para o bem. Aqui é o significado de que todas as coisas são refeitas no bem do Senhor. O cristão, ele é um verdadeiro filtro, que todas as setas de maldade que vêm contra ele, parece que ele transforma em coisas boas. É como um filtro que filtra água. Toda sorte de impureza que entra nesse filtro, toda sorte de micro-organismos, amebas, protozoários, fungos, quando você vai beber a água direto, da torneira, e aquele mar, aquele oceano ali, literalmente, de germes que estão naquela água, ela passa por um filtro e esse filtro entrega uma água pronta para o consumo. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, isso é você quando você entra no Evangelho. Você se transforma no para-raio, no filtro de todas as coisas. Você não reage mais de acordo com a provocação. Você não é mais fruto, o meio não tem mais poder sobre você. É por isso que você é imanipulável, você não pode ser manipulado. Porque se aqueles que vêm contra você com maldade esperam de você a devolução da maldade, como todos praticam e devolvem, se aqueles que vêm até você com a impureza da soberba, do orgulho, e espera que você devolva ainda mais, porque é assim que são as coisas no mundo, em você, todas as maldades, por causa do Senhor na sua vida, se transformam em filtro para o bem, porque agora não há mais véu. Aqui se tornou uma pessoa que não vive da glória transitória para aqueles que têm o véu sobre os seus corações, mas que fez de si mesmo, que permitiu-se ser a glória eterna no Senhor. É por isso que a letra mata e o Espírito vivifica. Porque toda letra escrita, ela pode ser usada para o bem ou para o mal da mesma forma. O ser humano, ele consegue manipular o que for, meu irmão, minha irmã, para o seu próprio capricho. Olhem para o nosso país. Nosso país é um dos países que mais tem leis no mundo. A gente já passou de 15 mil leis só pós Constituição de 88, Jordão. E só no campo federal, só no campo da União. Nós já passamos de mais de 15 mil leis. Só no campo federal, fora as leis dos municípios, fora as legislações dos estados. E só no período posterior a 88. No Brasil tem lei para tudo, meu irmão. Tem lei até para respirar, dizendo o jeito certo de você respirar. Pegue, por exemplo, a lei de contratos e licitações, que para um órgão público ou uma entidade pública fazer um contrato, uma licitação, ele tem que seguir uma série de preceitos, os mais específicos possíveis. Tem a lei anticorrupção, tem lei de improbidade, tem o Código Penal, tem uma porrada de coisas para impedir que as pessoas venham a gerir mal o patrimônio público, para ordenar a sociedade, para fazer com que esse país desenvolva. Agora olha para o seu redor e veja se alguma dessas leis impede que o mal aconteça neste país. Nós vivemos um pântano institucional. Nós vivemos um pântano moral, um lamaçal absoluto, que parece que o nosso país não consegue reerguer, e que vem da própria sociedade, porque essa sociedade, ela mesma produz essa lama, ela mesma está enviesada em querer cobrar coisas que ela não cumpre, porque o interior dessa sociedade, os indivíduos dessa sociedade também estão tão poluídos quanto qualquer um, eles também são cínicos. Então veja que a letra é escrita, do que adianta? Se as pessoas, por mais que você tenha uma lei rígida contra a corrupção,
Mas se eu quero corromper, eu vou pegar essa lei rígida e vou encontrar as brechas nela e vou redistribuir o modo como ela se aplica, inverter as ordens, dar uma interpretação, integrá-la de determinada forma que vai beneficiar o meu anseio. É por isso que todas as coisas são puras para os puros. E é por isso que a pureza não depende das coisas, nem mesmo da letra escrita. É por isso que a pureza é algo que vem de dentro, que é semeado e implantado pelo próprio Cristo no momento que você crê. É por isso que as tábuas que foram entregues àquele povo, um povo que se recusou a se expor a elas, pelo contrário, a sua primeira atitude foi defensiva. Como você é, como eu sou, quando alguém expõe a verdade, e a primeira coisa que você faz é recuar um passo atrás, levantando uma muralha de justificativas, levantando uma muralha de desculpas, porque é assim que nós somos. Pelo amor de Deus, não julgue o povo de Israel antes de se ver no povo de Israel. Pelo amor de Deus, não julgue o mal antes de ver esse mesmo mal semeado em ti. E da mesma forma como o povo de Israel deu um passo atrás na defensiva, colocando um véu sobre seus olhos diante daquela lei que foi escrita em pedras e que se utilizou dessa lei para toda sorte de coisas terríveis que foram praticadas. Assim somos nós. É engraçado que o texto bíblico fala que é por isso que Abraão foi justificado pela fé. Porque, meu irmão, palavras são palavras, tá? Eu já disse isso aqui outras vezes. Celular é um nome que se refere a esse aparelho aqui. Palavras não conseguem descrever todas as coisas. Palavras são só um meio que a nossa inteligência, a inteligência humana tem de tentar entender as coisas. É a linguagem. Então para eu me referir ao banco, eu chamo aquilo de banco, mas existem uma série de bancos e existe ainda aquele banco ali que tem suas especificações, vamos colocar assim. Quando eu falo banco, você pensa no banco, mas quando você vê o banco que você está sentado, olhe para o banco que você está sentado, você vai ver que ele está descascado, ele pode ter uma rachadura, ele é um banco próprio. E quando eu falo a palavra banco, eu não consigo englobar esse banco que você está sentado, porque cada banco tem a sua realidade. Veja como a linguagem humana é limitada. Veja como a linguagem humana ela não foi feita para abraçar todo o mundo, toda a realidade, seja o mundo externo, seja o mundo do nosso coração, da nossa consciência. Porque, pelo contrário, a linguagem, a palavra faz parte do mundo, faz parte da realidade, faz parte de tudo, da criação. Se a linguagem conseguisse abarcar todas as coisas, a palavra conseguisse abarcar todas as coisas, e aqui eu estou falando a palavra dita, então essa palavra estaria para além do mundo. Existe uma palavra que abarca todas as coisas, de quem foi feita todas as coisas, para quem foi feita, por quem foi feita todas as coisas. É o Logos de Deus. É o nosso Cristo. Ele é a palavra. O que sai dele são meros fragmentos, flagelos. O que nós temos aqui são migalhas de pão, são indícios da verdade, do reino, do Evangelho. O texto escrito, a Bíblia escrita, a lei de Moisés, tudo isso são indícios, são farelos, são pistas que podem ser usadas por mim para chegar a qualquer conclusão. E é por isso que não está nelas. Não está nelas o fundamento de todas as coisas. É por isso que Abraão foi justificado pela fé, porque é a fé que amarra o teu espírito na vontade de Deus, que submete a tua vontade, a tua volição, o teu agir ao agir de Deus. E somente assim, nesse espírito, que você pode olhar para os indícios, para as pistas, que conduzem a sua cabeça para o alto e que conduzem a tua cabeça para o sol da verdade. E se for diferente disso, meu irmão, minha irmã, o que você vai ter é uma série de maluquices, distorções, impressões. O caminhar no Senhor é um caminhar de temor e tremor.
Porque só o temor e o tremor faz com que o teu coração se arrisque a olhar para o sol, sem ser levado a olhar para outra coisa. A religião, ela coloca um colete no teu pescoço, Jordânia. Por quê? Porque é mais seguro. É mais seguro. É mais seguro colocar um colete no teu pescoço e congelar o teu pescoço para que você não consiga olhar com facilidade para cima. Porque o risco da liberdade é muito alto. De você virar para a pessoa e falar assim: cara, quebra isso, olha pelo Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não veio nem o conhece, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Ele quebra e faz com que você corra o risco pela fé de contemplar o sol. É evidente que muita gente, nas suas discrepâncias, soberbas, orgulhos e mesquinharias, vai se utilizar dessa liberdade para a libertinagem e vai justificar toda a podridão do seu coração, porque na verdade ela continua com outro colete, ela não quebrou o colete, ela só mudou o lado para o qual o colete olha, igual quando você coloca aquele colete cervical que você só ajusta ele para congelar para o lado de cá. Mas o Senhor, no Evangelho, quer que você retire o véu, e retirar o véu é correr o risco de olhar para o Senhor. E eu não posso, em nome do risco, engessar o meu coração. Pelo contrário, quanto mais medo eu tenho de me lançar na verdade do Senhor e de viver o contemplar ao Senhor em todas as coisas de modo radical, meu irmão, minha irmã, na verdade mais eu me distancio da vontade do Senhor. O Evangelho não tem meio termo, eu sempre falo isso aqui. Ou é ou não é, não tem quase. Não tem, vou liberar um pouquinho aqui com segurança. É por isso que Abraão foi justificado antes mesmo que a lei existisse como tábua escrita, mas já existia como fé direcionada ao Criador para todo sempre. E o caminho do Evangelho é o caminho do percurso humano sobre acertos e erros. É por isso, meu irmão, que você não deve se preocupar em acertar e errar apenas. Você tem que se preocupar sim em acertar e errar, mas não apenas isso. Você tem que se preocupar muito mais no modo como o seu coração se posiciona diante da verdade de Deus. O temor, a sinceridade que são produzidas pela fé. Porque quando você atua em temor e tremor, você vai errar, mas você conseguirá ser chamado de volta pela voz da correção, pela voz da verdade. Não há uma lei escrita, mas pelo contrário, há um posicionamento de vida, há um meio de enxergar a vida. Então você não vai apenas se preocupar em não assassinar. Você vai saber que quando você se ira sem razão contra o seu irmão, a verdade é que você já assassinou. Não sou eu quem digo isso, é o Evangelho. Quando você está muito preocupado apenas, tão somente, com o acerto e com o erro, você fica preso às coisas que são mais fáceis de serem feitas. E o que é mais fácil de ser feito, meu irmão? É muito fácil não matar ninguém. É muito fácil. É muito fácil não adulterar. De fato. Eu já disse isso outras vezes, enquanto eu adultero na minha mente. É muito fácil eu chegar no horário do meu serviço, eu pagar os meus impostos, é muito fácil. Agora a pergunta: o que é de ti, os teus motivos, o que em ti te motiva? Você coloca isso sob julgo do Senhor? Aquilo que te leva a fazer, agir, falar, você coloca sob julgo do Senhor? Quando eu olho para o texto bíblico, pegue o exemplo de Ló. Quando se abre lá em Gênesis capítulo 19, eu até comentava hoje com a Gessiane sobre isso.
Ali conta a história da destruição de Sodoma e Gomorra. O modo como Ló e sua família foi salva daquela destruição, porque Sodoma e Gomorra, a perversidade daquele povo subia aos céus de modo incontrolável e incorrigível, num estado de maldade e perversidade que não havia como ser consertado no rumo da história, sem que mais destruição fosse ocasionada, se não fosse uma intervenção imediata de juízo sobre aquelas pessoas. E quando você olha para a história de Ló, ora, Ló, ele foi resgatado, foi salvo por causa também da súplica de Abraão. Abraão, quando ele conversando com Deus, ele faz aquele célebre questionamento: mas se houver tanta quantidade de pessoas lá, Senhor, tu destruirias ainda assim aquelas cidades? E Deus vai falando: não, se tivesse essa quantidade de justos, eu não destruiria. E Ló é visto como um justo diante de Deus. Ló é visto como um justo diante de Deus. E pasmem, o mesmo Ló que faz um monte de burradas. Porque pense num cara que faz uma burrada atrás da outra. Ló já tinha se distanciado de Abraão. Ló, quando sai da destruição da cidade, Deus manda ele para um lugar, ele contesta e vai para outro, ele meio que fala: não, eu quero ir para cá. Ló, quando aqueles anjos, aqueles mensageiros chegam à casa dele, e eram homens gloriosos e vistosos, eles queriam passar a noite fora, porque eles já queriam se retirar logo dali. Não, mas espera mais um pouco. Eles falam: então nós vamos ficar do lado de fora, porque eles sabiam da turbulência que a presença deles poderiam chegar naquele lugar. Ló fala: não, entra, fica aqui, e força para que eles entrem na casa deles. Quando eles ficam na casa de Ló, o que acontece? Os homens perversos daquela cidade vão atrás, cercam a casa de Ló e falam: entregue esses dois moços, porque nós queremos usá-los, nós queremos tê-los. Vejam que era uma cidade de um nível de depravação, e que a depravação estava totalmente chancelada, porque as pessoas não tinham mais nenhum resquício moral de até mesmo conter os seus instintos mais animalescos em prol de saciar os seus próprios desejos. Tudo que aquela sociedade ali queria, aquelas pessoas queriam, era o saciar o seu desejo, ainda que isso custasse o sacrifício de outras pessoas. É desse nível de pessoas que nós estamos falando que habitavam ali. E eles cercam a casa de Ló e falam: entrega esses moços pra gente. Olha a loucura de Ló. Ló vira e fala: não, faz o seguinte, não pega eles não. Eles já tinham dito que não queriam ficar na casa de Ló. Sabiam do que poderia acontecer. Ló força a barra, eles ficam. Aí Ló vira para eles e fala: não, fica com as nossas duas filhas. Olha a loucura do cara. Pega as nossas duas filhas, usa e abusa delas, aí faz o que vocês quiserem. A ira daquelas pessoas é tamanha que eles se voltam e falam: não, você quer saber? Na verdade nós vamos pegar você, porque você é estrangeiro entre nós também. Você tem esse seu senso moral de proteção? Nem isso a gente tem, a gente quer saciar. Você está andando em outros caminhos. E aí aqueles mensageiros têm que intervir para botar ordem na confusão, para falar: não vai levar ninguém, vamos acabar com essa baixaria aqui. Providenciam a saída de Ló com sua família de lá, sem que eles fossem poupados. Vejam só, meus irmãos, nós estamos falando de uma pessoa justa, ok? Pelas suas obras, pela letra fria da lei, porque ele acertava todo o tempo? Muito pelo contrário. Porque quando aqueles homens chegaram diante de Ló, Ló os reverenciou, teve temor. O temor do Senhor habitava em Ló, apesar de todas as burrices de Ló, vamos dizer assim. E dentro da capacidade daquele homem, daquela situação, o Senhor atuava com misericórdia de modo a salvar a família dele. E posteriormente nós vemos essa sina de acertos e erros nessa história, como nós vemos na nossa vida. Quando a gente continua, Ló, ele foge com as suas duas filhas, a sua esposa também morre.
porque viram uma estátua de sal, os irmãos conhecem a história, eles vão para determinado lugar. A destruição daquelas cidades foi um negócio tão maluco, tão grande, foi um negócio tão monstruoso em chamas, que a família de Ló, que as filhas de Ló acharam que o mundo tinha acabado, acharam que o mundo tinha sido destruído. Eu imagino que foram como se fossem duas ogivas, duas bombas de hidrogênio, dissipando aquele lugar. E elas acharam então que poderiam, que ficariam sem descendência. Esse cataclisma foi tão profundo que hoje marcou mais profundamente. Exatamente. A profundidade do cataclisma. E elas falam, nós não vamos ficar sem descendência, vamos fazer o seguinte, olha o desespero, olha a burrada. Vamos embebedar o nosso pai, deitemo-nos com ele, tenhamos filho com ele, porque não sobrou ninguém, a gente precisa dar continuidade. E elas embebedam Ló. O texto bíblico fala que Ló perdeu totalmente a noção de tudo, provavelmente ele saiu totalmente de si. Elas se deitam com seu próprio pai, têm 2 filhos. Olha a loucura disso. Os 2 filhos delas, um é Amon, o outro é Moabe. Eles se tornam os cabeças dos moabitas e dos amonitas. E quando você vai ler a história do povo de Israel, você vai ver o tanto que esse povo foi perverso. Por exemplo, os descendentes de Amon, um dos filhos daquelas meninas, eles cultuavam um famoso deus Moloque. Quem era o deus Moloque? Que vem a palavra Moleque, a qual nós nos referimos às crianças. É o famoso deus que era a estátua de bronze com um touro na cabeça, com as 2 palmas assim, que eles acendiam fornalhas estrondosas de calor debaixo daquela estátua. E era tão quente que ela ficava dourada, de tão forte, de tão ardente que eram aquelas chamas. E aqueles povos praticavam sacrifícios humanos na maior cara lavada. Eles pegavam crianças, bebês que acabavam de nascer, e colocavam naquela fornalha quente, de modo que eles iam dissolvendo, colando, queimando dentro daquela fornalha como sacrifício. E os tambores dos sacerdotes tocavam de modo alto para que os pais não pudessem escutar os gritos daquelas crianças. Isso é Amon. Olha o nível de perversidade dessas pessoas. Os moabitas, que eram politeístas, também tinham como um dos seus deuses, por exemplo, Baal. Eu já falei sobre Baal, já falei sobre a consequência da adoração àqueles deuses que sempre desejavam, eram sedentos por sangue, um nível de moral e perversidade absoluta. E se, como já dizia um filósofo, a moral dos deuses não é melhor do que a moral do seu próprio povo, imagina qual era a moral daquele povo, que pegavam virgens, violentavam e degolavam elas e se encharcavam do seu sangue enquanto ofereciam o seu ritual aos seus deuses. É desse tipo de gente que a gente está falando. É desse tipo de gente que descendeu de Moabe e de Amon. Daquela loucura, daquele ato de desespero daquelas 2 meninas que tinham acabadas de serem salvas pela providência de Deus, mas que continuaram agindo em desespero e dando continuidade para toda sorte de destruição que viria dali. E você pensa, cara, que loucura, por que as coisas são assim? O mundo parece descontrolado. Eu digo que no plano de Deus, para aqueles que olham sem véu para a vida, o caminho não é linear, ele muitas das vezes tem várias curvas, mas pela fé nós vemos o resultado e já sabemos do resultado. É engraçado que o mesmo Moabe, os moabitas que fizeram tudo isso, que serviam a esses deuses e que faziam essas atrocidades, Ruth vem da descendência de Moabe. E quem foi Ruth? Senão a bisavó de Davi. Ela negou os seus deuses, não é verdade? Para poder se juntar a Boaz. E quando ela nega os seus deuses, ela, de toda a maldição que foi iniciada àquela família, por essa história maluca que eu acabei de contar para vocês e que já estava no DNA físico e no DNA de consciência
daquela descendência. Uma descendência forjada por um incesto asqueroso. Não teria como dar diferente disso. Mas vejam bem, que Ruth era moabita. Ruth nega seus deuses, vem com Boaz e ela é bisavó de Davi. O mesmo Davi que posteriormente se levantaria contra os moabitas. O mesmo Davi de quem vem a descendência do Messias. E você vê então que a vida é isso. Ela é uma série de coisas que vão se construindo e desconstruindo, de modo que o olhar desesperado e afoito, como foi o daquelas meninas, ou como é o nosso na maioria das vezes, como foi o de Sara ao querer ajudar a Deus para ter um filho, mas que simplesmente não era o filho da promessa, aquele que seria o filho de Abraão com a escrava, era dela que viria o filho da promessa. E às vezes num ato de desespero por causa do véu que há sobre o nosso coração, achando que nós podemos interpretar as circunstâncias de acordo com uma lei fria, porque a fé não vivifica e não anela o nosso coração ao resultado. Porque quando o nosso coração está anelado ao resultado, a pacificação produz em nós a certeza, a perseverança e a sabedoria e a prudência para aguentar a curva da vida, para aguentar o desvio aparente de trajeto. Está desviando para o seu olhar, que é igual de um jumento, sabe? O nosso olhar que é igual de um jumento tapado, que só olha para frente. Mas que diante do Deus que te chama a se submeter à vontade dele pela fé, as coisas já estão acertadas lá na frente. É por isso que de onde vem o pecado, superabunda a graça. Onde abundou o pecado, superabunda a graça, meu irmão. Agora você, no seu ato de desespero, só produz mais destruição. E quantas vezes você vem vivendo essas destruições na sua vida, exatamente porque não tem conseguido, na sua ânsia de querer consertar as coisas. Eu gostaria que o caminho fosse reto, eu estou aqui, tenho que chegar lá. Meu irmão, a vida deu uma curva. Como o Jean falou, foi uma doença. A vida deu uma curva, às vezes não era lá, era para cá mesmo. Às vezes é uma dificuldade, ou às vezes não era aquilo. E você, no seu ímpeto teimoso, daquele que vê a lei de Deus com véu, porque todos aqueles que não vivem pela fé continuam vendo a lei de Deus como um véu. Continua seguindo a moral do texto bíblico, mas não tem esse texto norteando as suas decisões. A mesma pessoa que tenta seguir o texto bíblico é aquela que é totalmente impaciente, irada, reativa, odienta, vingativa, soberba. É aquela pessoa que sempre atravessa o carro na frente dos bois. É uma pessoa que segue a lei de Deus, todo mundo olha para ela e fala: olha, ele não bebe, não fuma, não faz isso, não faz aquilo outro, não mata, não participa das conversinhas. Só que as decisões da pessoa continuam sendo decisões estúpidas, mesquinhas, imaturas, que só produzem um ciclo interminável, uma sequência interminável de ansiedades e destruição sobre ela. Meu irmão, se você já experimentou a salvação do Senhor, tire o véu. Permita-se ser conduzido, ainda que haja um desvio na estrada. Não paute suas decisões e suas ações pelo desespero imediato. Não seja como os filhos deste século, que andam pelo que veem. Não façam assim. Pelo contrário, permitam-se ser vivificados diariamente nas suas decisões, nos seus posicionamentos, nas suas vontades. Permitam-se ser vivificados diariamente em tudo que vocês fizerem. Sejam reflexivos
tenham bom ânimo, tenham coragem, vivam no amor, e se não for pelo amor, cumpram pelo dever, porque o dever é a válvula de escape para aquele que muitas das vezes não está sentindo boas coisas, mas sabe que tem que fazer. Mas não morra no dever, porque no fundo, o dever é um amor, porque só cumpre o dever bem cumprido quem ama. De modo que se você olha para o Evangelho como um dever, meu irmão, minha irmã, que não seja um dever de cumprimento impositivo apenas, mas que você se lembre nos momentos mais sombrios da tua vida, que você faz isso porque você ama o seu Senhor, porque Ele é a fonte de vida para você, porque Ele é a fonte de verdade para você. Ame a verdade do Senhor, ainda que você esteja num poço de desânimo. Ame a verdade, lembre-se da razão, lembre-se do motivo. Não deixe que o motivo se apague na tua lembrança e na tua memória, porque é esse motivo que vai fazer com que você permaneça aquecido nos dias frios. É esse motivo que vai fazer com que você permaneça aceso quando parece que a casca da vida está te engolindo para dentro. Meu irmão, cumpra, faça em obediência, mas lembre-se que a tua obediência nasce do amor, que se lança sem medo a abrir-se diante da radicalidade que é o Evangelho vivido no teu coração, visto pelos teus olhos sem reservas, sem medo. Amém? Amém, igreja? E se hoje você está na curva esquisita, se hoje você está na fase moabita, amanhã virá a fase Davi na tua vida. E mais ainda, só um parênteses, quando Davi peca, se deitando com aquela mulher, os israelitas estavam exatamente guerreando contra a tribo contra o povo de Amon. Coincidências do Evangelho, não? Mas mais do que a fase Davi, que pecava também e errava muito. Acalma o teu coração, porque a promessa foi feita para o descendente, e desse descendente viriam muitos descendentes enxertados nele, e você é um desses descendentes. Não se desespere, nós estamos enxertados no nosso Cristo e permaneceremos nele. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, sinta-se como for. Se você crer, você permanecerá. É por isso que a glória daqueles que não vivem mais segundo o véu, isso aqui é o texto que nós lemos, amém? Segundo aos Coríntios capítulo 3, ela não é transitória, porque transitório é aquilo que depende da nossa instabilidade. Ela é eterna e permanente, porque agora você já não está mais satisfeito, você não está mais em Cristo Jesus apenas, você é em Cristo Jesus, é permanente, é da sua essência, é o DNA do Evangelho injetado em você. São células novas, DNA novo, cromossomos novos, novo nascimento, nova vida, novas vestes, vinho novo na sua e na minha vida, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Nós te louvamos nos hinos aqui cantados, nós te louvamos pelo momento em que os teus filhos ofertaram na tua casa, em que os teus filhos, eles conscientes das necessidades desta casa de oração, eles puderam também ofertar. Nós te louvamos por este momento de comunhão, onde a mesa esteve posta e nós podemos nos alimentar. Nós te louvamos pela vida de cada um, da criança, do recém-nascido, do menorzinho até o mais velho. Nós te louvamos, Senhor. Que o Senhor possa suprir as necessidades do teu povo e que o Senhor possa também fazer com que o teu povo se torne cada vez mais desejoso de ti, mais faminto por ti. Nós te pedimos, Senhor, dê-nos uma semana de paz, Senhor. Esteja à frente
conduzindo, guiando os nossos passos para a honra e glória do Teu nome. Nós te pedimos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus, faz assim com os seus irmãos. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja diz: